Lição 2: Sal da terra, luz do mundo. Texto áureo: Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14. Verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. Leitura bíblica em classe. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Introdução. Nesta lição, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas sim fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Como esta ilumina o lugar de trevas e aquela tempera e conserva o alimento, somos chamados a influenciar o mundo atual. Tópico 1. O sal tempera e conserva. Ponto 1. Definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca usada como tempero. Jó capítulo 6, versículo 6. Marcos capítulo 9, versículo 50. Remédio e conservante. Ezequiel 16 e 4. No grego bíblico, há pelo menos 4 significados para a palavra halas, substantivo neutro para sal. Primeiro, como tempero. 2, como substância fertilizante para a terra arável. 3, como substância que conserva os alimentos da deterioração. 4, como sabedoria e graça no discurso. Colossenses capítulo 4, versículo 6. Ponto 2. A importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Jó 6 e 6. Essa função simboliza a vida moderada, equilibrada, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo. Outra função do sal é a de preservar o alimento da deterioração. Quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura. Essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados num mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. 1 João capítulo 5, versículo 19. Ponto 3. O cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão espiritual. Lucas capítulo 14, versículos 34 e 35. Nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, de nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor. Vós sois o sal da terra. Tópico 2. A luz ilumina lugares em trevas.
Ponto 1. Conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes, própria estrelas, refletida, luas, planetas, etc., que traz claridade e, por isso, é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Assim, a lâmpada emite luz, o fogo espalha a luz. Enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para as trevas. Do ponto de vista bíblico, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Salmo 104:2, Tiago 1:17. A Jesus, João 1:4-6. A palavra de Deus, Salmo 119:105. E aos discípulos de Cristo, Mateus capítulo 5, versículo 14. Ponto 2. O cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades. Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois a luz. No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifesto na vida do crente por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. João capítulo 15, versículo 8. 1 Pedro capítulo 2, versículo 12. Logo, a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens e estes glorifiquem a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Ponto 3. A luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Nesse sentido, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida. Por isso, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Marcos capítulo 4, versículo 21, Lucas capítulo 8, versículo 16, Mateus capítulo 5, versículos 14 ao 16. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela sua própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Mateus capítulo 25, versículo 4 e Atos capítulo 7, versículo 55. Tópico 3. Discípulos que influenciam. Ponto 1. Sendo sal. O sal não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Essa referência nos ensina que, antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Nesse sentido, o nosso testemunho não será titubeante. Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Ponto 2. Sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola ou na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz como na luz Deus está. 1 João capítulo 1, versículo 7. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. Nesse caminho não há lugar para a escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete sob sua palavra. Salmo 119, versículo 105. Ponto 3. A influência cristã.
Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Esse tesouro é a verdade do Evangelho. Nós devemos portá-la como bandeira num mundo que inteiramente jaz no maligno. 1 João capítulo 5, versículo 19. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa. Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, cujas referências são a longanimidade, a mansidão e a moderação, bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 24. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo. Veja prudentemente como andais. Efésios capítulo 5, versículo 15. Conclusão. Neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. É preciso que a luz divina brilhe a partir de nós, para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar de que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz do mundo. Bem, vamos ficando por aqui e aguardo você na próxima lição. Deus abençoe ricamente a sua vida.